5 de setembro é o Dia da Amazônia. Quem está aqui com a gente para comentar essa data é o Márcio Astrini, ele que é secretário executivo do Observatório do Clima. Bem-vindo, Márcio. O Márcio está sem som, mas a gente vai ligar o microfone dele. Vamos lá. Vamos lá, de novo, agora o microfone ligado. Tudo Tudo bem, bom? Miriam? Eu agradeço muito o convite, é sempre um prazer estar aqui com você. Ô, Márcio, nós estamos no dia 4 de setembro, não, 5 de setembro, quer dizer, já se passaram 4 dias do mês de setembro e você traz uns índices bem alarmantes em relação às queimadas na Amazônia. Todos os índices, na verdade, que dizem respeito a desmatamento, proteção ambiental no Brasil, eles regrediram de uma forma catastrófica. O exemplo que eu usei, inclusive nas redes sociais, é que esse mês de setembro de 2022, com 4 dias, nós temos quase a mesma quantidade de focos de incêndio de todo setembro de 2021. Isso é só para dar uma ideia do tamanho galopante que acontece esse processo de destruição ambiental no Brasil. A gente foi traduzindo isso em números, viu, Miriam? É assim, a cada segundo, 18 árvores tombam na Amazônia ilegalmente. Por minuto, uma área do tamanho de 2 campos de futebol é desmatada ilegalmente na Amazônia. Pior do que isso, a gente sabe aonde esse desmatamento está, quem faz, aonde ele vai acontecer, como agir para prevenir esse desmatamento, mas nada é feito. As pessoas devem se lembrar, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, teve na Amazônia o Dia do Fogo. Você lembra do Dia do Fogo? Que fazendeiros e pessoas se reuniram para atacar fogo na Amazônia. É assim como está acontecendo agora em setembro. Quase ninguém foi punido daquela ocasião, enfim, desse fato lamentável. Né? Então, as coisas, os crimes vão se sucedendo na floresta e a gente chega nesse cenário que a gente tem, que é de destruição, notícias sempre tristes, muito ruins sobre o meio ambiente no Brasil. Ô, Márcio, você tem alguma notícia a respeito do assassinato do Dom Phillips e do Bruno Pereira, que morreram lá na Amazônia, vítima dessa violência, dessas disputas e do desmando, né, que reina por ali, naquela região? As notícias que a gente tem da parte policial é o que nós podemos acompanhar nos noticiários. Algumas pessoas elas foram identificadas, presas, estão respondendo pelo homicídio dos dois. Esse fato absolutamente lamentável, ganhou uma proporção enorme internacional, mas que infelizmente não é um caso isolado. A gente tem diversos outros assassinatos, situações de garimpeiros invadindo áreas indígenas, colocando fogo na casa desses indígenas, atirando até na Polícia Federal, no Exército, quer dizer, o crime dominando a cena na Amazônia de forma absurda, né? É chocante você ver aquela situação. E ontem, eu estou no Rio de Janeiro, e eu encontrei com Eliésio Marubo, que é exatamente uma das lideranças dessa região, que é o Vale do Javari, onde aconteceu os assassinatos. E a notícia também é a mesma, as lideranças de lá continuam ameaçadas. Ele teve que sair, abandonar a casa dele depois do assassinato, né, do Dom Phillips e do Bruno, porque ele está ameaçado de morte. Quer dizer, é uma situação absolutamente inacreditável, porque você tem a morte dessas pessoas, né, com uma repercussão internacional, e as lideranças que ficaram lá, elas têm que, em vez de você ter mais segurança, não, elas têm que sair da região, abandonar suas casas, abandonar os seus familiares e amigos, porque senão eles vão ser mortos também. Então é um domínio do crime, é muito triste falar isso, né, Miriam? Mas é um domínio do crime absoluto naquela região. Mesmo com toda essa situação, mesmo acontecendo um homicídio, quem está lá ainda está mais ameaçado do que seguro, né? É muito triste, é um quadro realmente. E quando você ouve as pessoas falarem, né, porque são elas que estão ameaçadas, você sente realmente o peso que e o tamanho do desastre que nós vivemos hoje na Amazônia. Nossa, realmente é muito preocupante. Ô, Márcio, o Igor que trabalha com a gente aqui no My News, ele queria saber como é que as pessoas podem ajudar a Amazônia. Tem alguma maneira que as pessoas possam fazer, mesmo um cidadão comum que não está exercendo nenhum cargo político, público? Olha, tem uma maneira, eu acho que muito efetiva de ajudar a Amazônia, que é daqui a 27 dias na urna.
Essa é a maneira mais especial, mais ativa, mais prática de ajudar a floresta. Nós temos um congresso que, historicamente, é um congresso que atua contra a floresta ou contra os interesses da proteção ambiental no Brasil. A gente teve vários acontecimentos, anistias a desmatadores, anistias a grileiros de terra. Agora tentam passar legislações anistiando novamente quem rouba a terra pública no Brasil, e isso acontece principalmente na Amazônia. Tem projeto de lei lá do presidente da República tentando tomar a terra dos indígenas. A gente tem projeto para liberar agrotóxico, para instituir a caça esportiva no Brasil. Quer dizer, você imagina, como se a gente já não tivesse problema no nosso país. Aí você tem deputados lá que querem fazer uma lei para matar animal por esporte. Então é uma quantidade gigantesca de absurdos que você tem no Congresso, enquanto a gente não tiver do eleitor, né, de todos nós, atitudes mais positivas na hora de escolher os seus candidatos, a gente vai continuar nessa situação lamentável. E é claro, votação para presidente, eu posso falar aqui abertamente que o atual presidente da República, ele é o pior, mas disparado, não tem nem comparação, o pior presidente para a área ambiental que a gente já viu desde a redemocratização do país. A Amazônia sempre sofreu ataques, né? O crime ambiental sempre teve no chão da floresta, isso não é nenhuma novidade. O crime ambiental nunca teve no Palácio do Planalto, ele nunca teve nos ministérios. Um exemplo do que eu estou falando, nós temos um ex-ministro do Meio Ambiente no Brasil, Ricardo Salles, que teve que sair do Ministério do Meio Ambiente para não ser preso, porque ele foi denunciado pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal por 9 crimes ambientais, formação de quadrilha, facilitação de contrabando de madeira ilegal, quer dizer, é um tipo de crime bárbaro, né? Não são crimes pequenos, não. E aí ele teve que se refugiar, saindo do Ministério, para o processo dele sair do Supremo e voltar para a primeira instância. Então, essa situação aí só vai ser resolvida, ela começa a ser resolvida principalmente no voto. A gente tem várias outras situações, as pessoas podem fazer, pressionar os seus políticos, se informar mais sobre a Amazônia, né, pressionar os tomadores de decisões, as empresas, todos ajudam, mas o voto é decisivo. É isso aí, Márcio. Olha, o André lembrou aqui quando você falou, né, dessa defesa de matança de animais. O André, um beijo, André, obrigada pelo comentário aqui, a pergunta. Ele falou assim: ah, é um bom ponto. Por que tanto de CAC? Estes malucos caçam o quê? CAC é aquela. São os caçadores. O que que quer dizer mesmo a sigla? Colecionadores, colecionadores, Colecionadores de atiradores e armas. caçadores. Isso. É. É um absurdo, mas é esse o tipo de projeto que passa quando se elege mal parlamentares, né? Então nós temos hoje, saiu até um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e de vários outros institutos, de que a gente hoje tem mais armas nas mãos dos civis, e principalmente desses clubes de tiro, essa gente que anda armada, que agora é, tem uma liberdade de comprar armamento de altíssimo calibre, uma variedade muito grande, a quantidade muito grande de armamento e de munição também, né? E essas pessoas hoje detêm mais arma do que os poderes oficiais de segurança pública no Brasil. Então, quer dizer, é um verdadeiro absurdo, e essas pessoas na Amazônia, elas promovem ainda mais violência. Essa situação toda de liberar arma promove ainda mais violência. A gente teve agora de novo, né, o levantamento do quadro de violência no Brasil, e nós tivemos uma redução em quase todo o país, exceto na Amazônia, que aumentou em 7% a violência, assassinatos, enfim, ameaças de morte. Então, ali é uma região que você concentra muito esses clubes de caçadores e atiradores que estão se armando no Brasil e que promovem tanto a derrubada de floresta quanto também ameaças às populações que estão lá. É um conjunto de fatores hoje que estão na Amazônia e que contam com esses CACs, com essas pessoas que querem promover a caça de uma forma geral. Eles estão todos ali meio que andando no mesmo ritmo, né? Madeireiros ilegais, garimpeiros ilegais, eles fazem parte de uma mesma biodiversidade negativa aí, que vai contra os recursos naturais do nosso país.
É isso aí. Olha, a Mônica Paz de Barros gostou muito da sua resposta. Ela falou maravilhosa. Obrigada, Mônica. E o Giba, que está operando essa live, ele é o homem polvo, ele opera a live, ele manda perguntas, ele quer saber se o crédito de carbono é uma saída para financiar ações na região amazônica. Assim, financiar uma prevenção a esses desmatamentos, essa degradação da Amazônia. Pode ser, é uma das alternativas. O Brasil já tem dinheiro para financiar o combate ao desmatamento da Amazônia sem precisar de crédito de carbono. Nós temos aqui no Brasil um fundo que chama-se Fundo Amazônia, que recebeu dinheiro de outros países, funcionou muito bem durante um grande período, mais de 10 anos no Brasil. Nesse momento, esse fundo tem 3 bilhões de reais depositados no BNDES, o dinheiro está aqui no Brasil, no BNDES. É um dinheiro que o governo brasileiro recebe de doação, mas somos nós brasileiros que decidimos quando, onde, como vai ser utilizado. Então isso não afeta em nada a nossa soberania, mas por decisão do governo, esse dinheiro não é utilizado. Esse dinheiro está parado porque ele tem uma regra. A regra desse dinheiro é combater o desmatamento. O governo não tem nenhum interesse no combate ao desmatamento, então deixa o dinheirinho lá parado. Crédito de carbono, ele também pode ajudar a compor esses fundos, a compor políticas, a financiar políticas de combate ao desmatamento, de prevenção de floresta. Não vai fazer mágica, o que a gente precisa é primeiro de governança, mas o dinheiro também é essencial para colocar essa governança, as políticas públicas de pé. Mas na atual situação, viu, Mira, crédito de carbono, principalmente para a floresta no Brasil, é o tipo de investimento que ninguém vai fazer, porque ninguém sabe o que vai acontecer com a Amazônia, ainda mais com o governo que a gente tem. Né? O investimento hoje é de altíssimo risco na Amazônia, dado o grau de ilegalidade. E o crime está à vontade. Nunca esteve tão confortável para atuar como está agora. Num cenário desse daí, ninguém investe. Pois é, ó, a Marisa Guerra, obrigada pela pergunta, Marisa, ela fala assim, conseguiram mais de 1 milhão de assinaturas contra a caça esportiva e foi retirada da pauta. Ainda temos alguns deputados de bom caráter a favor dos animais. Então isso saiu da pauta? Ele saiu da pauta, depois ele volta, e aí as pessoas e os parlamentares Vai ficam e com vem. vergonha, principalmente agora que nós temos eleições, então aí eles ficam com vergonha, tiram da pauta, mas vira e mexe a gente recebe o alerta lá do sistema de votação do Congresso, dizendo que alguém movimentou o projeto de lei, que ele corre risco de votação. A mesma coisa para agrotóxicos, a gente tem um absurdo de um projeto de lei que ele simplesmente retira, hoje a aprovação de um agrotóxico no Brasil, ele precisa do parecer do Ministério da Saúde, do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Agricultura. Porque, óbvio, o da agricultura ele analisa mais do ponto de vista comercial e de utilização, enfim, para safra, para verificar se aquilo lá é útil mesmo para o plantio no Brasil. O meio ambiente para prevenção ambiental e o da saúde é uma questão óbvia para todos nós não comermos veneno no nosso prato de comida. Esse projeto de lei quer retirar a avaliação e o poder de veto do Ministério da Saúde e do Meio Ambiente, deixando só a área comercial para decidir qual agrotóxico pode ou não ser utilizado no Brasil. E os parlamentares dizem o seguinte, que eles confiam na boa-fé das empresas. Quer dizer, é uma Hum, quantidade. Eu estou citando esse projeto para as pessoas terem uma ideia de que não é apenas o da caça, não. A gente tem outros que são absurdos. E esse de agrotóxicos foi aprovado na Câmara e está agora no Senado esperando votação. O da caça não, ele começou na Câmara, numa comissão, ainda está lá e não conseguiu alçar voo. Nós temos realmente muitos parlamentares, viu, Miriam? Bons, parlamentares comprometidos com essa área do meio ambiente, infelizmente estão em menor número do que aqueles lá que atacam a legislação, atacam os direitos, enfim, nós, de todos nós brasileiros, de proteção ao nosso patrimônio natural. Mas esses poucos que estão lá, eles são muito valentes, são muito comprometidos e conseguem, por muitas vezes, ajudar a barrar essas aprovações desses projetos que são uma calamidade. Né? Pois é, olha, você que está acompanhando aqui o almoço do My News, gostou desse conteúdo? Deixe o seu joia. Se você quiser que a gente volte a falar de Amazônia, a gente que faz esse acompanhamento aqui, traz informações para vocês. Se inscrevam no canal que a gente chegou em 595 mil inscritos, nós estamos felizes com esse número e a gente quer que os nossos conteúdos alcancem cada vez mais pessoas aqui na plataforma. Ô, Márcio, antes da gente se despedir,
Eu queria te perguntar, já que você falou de comida agrotóxico e nós estamos aqui no almoço do My News, eu queria saber o que que você achou dessa proposta de orações e jejum da primeira-dama por um mês até o primeiro turno das eleições. Achei ridícula, não do ponto de vista religioso, do ponto de vista da insensibilidade. Existem pessoas que não têm opção de fazer jejum. Elas estão passando fome de forma compulsória por conta da crise instalada no nosso país. São mais de 30 milhões de brasileiros que não têm o que comer. Eles já fazem jejum, né? E não é porque querem fazer, é porque realmente não têm acesso à alimentação. Eu fico extremamente preocupado com tudo que está acontecendo no Brasil. Nós vivemos um momento de ataque à democracia e converso muito isso dentro da área ambiental, com as ONGs, enfim, nós somos uma rede de 78 organizações, com cientistas. Não existe defesa do rio, da árvore, da terra, do indígena, de uma alimentação saudável, de um planeta melhor. Não existe combate à desigualdade social se a gente não tiver democracia no Brasil. E o que nós estamos vendo hoje são ataques à democracia, uma tentativa de se misturar religião com o poder, o exercício do poder no país. Em todos os lugares que isso aconteceu no mundo, é a receita para dar errado. Né? Deu muito errado, gerou uma violência, uma divisão da sociedade brasileira, e a gente não pode aceitar isso. As convocações para o 7 de setembro, as declarações contra outros poderes, né, contra as urnas eletrônicas, contra a ciência no Brasil. Nós, na área ambiental, nós sofremos isso há muito tempo, né, declarações contra o conhecimento, contra, enfim, as instituições democráticas no Brasil, elas são um risco muito grande. E é o que a gente está vendo nessas eleições. E essa declaração, em especial, faz parte desse contexto todo, né, e para mim é uma declaração absolutamente insensível, visto a crise que nós estamos passando no nosso país. Opa, espirrei aqui, desculpa, Márcio. Saúde. Ó, o Gabriel Castor pede que você volte e pede para o My News para a gente falar mais sobre clima, descarbonização, economia verde, proteção ambiental e Amazônia. Obrigada, Gabriel. A gente vai sempre trazer esses assuntos aqui. Que bom que vocês curtem. E quero agradecer demais você, Márcio Astrini, por estar aqui no almoço com a gente hoje. Eu que agradeço a participação e a gente precisa realmente falar de clima, porque clima não é uma questão científica, diplomática, ela diz respeito à nossa vida. Né? O clima ele influencia no nosso dia a dia. A gente vê quando desaba, por exemplo, casas em Petrópolis ou em regiões, quem sofre são as populações mais pobres, mais necessitadas. Clima desequilibrado é uma fábrica de gerar pobreza e desigualdade social e não é um assunto que pode ser relevado. Maravilha, um abração. Márcia, até mais. Tchau, tchau.